Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. Há poucos dias nós gravamos uma videoaula que está disponível já no nosso canal no YouTube. Se você quiser, pode visitar a nossa página lá e poderá assisti-la. Também está disponível no nosso site, www.laconferenciaecapacitação.com.br, o vídeo que trata sobre o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes em evasão escolar. E agora nós vamos gravar este vídeo aula com o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. É importante destacar que toda a nossa reflexão ela está embasada no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no artigo 101 do Estatuto. Também embasa-se nas orientações técnicas do Serviço de Acolhimento Institucional e em outras legislações, tal como a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o Plano, ou melhor, as orientações do PAIF, volume 2, e também as orientações aí para os serviços do CREAS, ok? Nós elaboramos esse fluxo com base nesses documentos que acabo de citar. Contudo, é bom também destacarmos que trata-se de uma propositura que pode ser utilizada pelos os espaços de trabalho onde você executa esses serviços, mas que não se faz uma proposta única. Existem outras formas de fazer, e os municípios por onde nós temos passado, realizando cursos ou levando consultorias, nos trazem essa realidade, que adaptam essa forma de fazer de acordo com os seus territórios, de acordo com os serviços e profissionais que existem nos seus territórios. Contudo, para alinhar esse discurso, é importante que nós criemos fluxos de atendimento. E aqui está uma sugestão de fluxo para crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. Mas por que nós resolvemos fazer esse fluxo? Especialmente porque nós percebemos que há uma série de equívocos por parte do Poder Judiciário, que encaminha, após homologar o plano individual de atendimento daquela criança ou daquele adolescente que está em situação de acolhimento institucional, após homologar o plano, o Poder Judiciário encaminha para a rede de serviço pedidos de acompanhamento e acaba duplicando ações que devem ser realizadas por um serviço em específico. No caso aqui, pela equipe técnica que compõe o serviço de acolhimento. E aí, então, em detrimento desses encaminhamentos que emanam do Poder Judiciário, o CREAS acaba tendo que acompanhar, o Conselho Tutelar, que não é função do Conselho Tutelar executar serviço, acompanha também. Aí o pessoal da Casa de Acolhimento, equipe técnica do Serviço de Acolhimento, também acompanha e duplica ações, quando não triplica e etc., mais tudo chancelado aí pelo Poder Judiciário, e isso, a nosso ver, é prejudicial ao serviço. Tudo bem? Então vamos lá. Uma vez que a criança ou adolescente está no serviço de acolhimento institucional, com fulcro no artigo 101 do ECA, que diz, conforme nós podemos observar aqui, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Ali, no inciso 7 do 101, está a medida de acolhimento institucional. Lembrando que a autoridade competente para determinar o acolhimento institucional da criança ou do adolescente
é sempre o juiz da vara da infância e juventude, ok? Este acolhimento, de acordo com o próprio artigo 101 do ECA, ele tem que se dar por meio da guia de acolhimento, sim, que é expedida pelo juiz, e a partir de então inicia-se os serviços da equipe técnica que compõe a entidade que acolhe aquela criança, que acolhe aquele adolescente, ok? Uma vez que chegou no serviço de acolhimento, foi expedida a guia de acolhimento, lá no parágrafo 4, nos parágrafos 4 e 5, diz os seguintes dizeres. Parágrafo 4 do artigo 101. Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, ok? Plano individual de atendimento visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária, tendo em vista que quem determina o acolhimento é sempre a autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta lei. Já o parágrafo 5º diz: o plano individual será elaborado sobre a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou dos responsáveis. Bem, então, partindo desse princípio de que a equipe técnica do serviço de acolhimento deverá elaborar o plano de atendimento individual, né, é que nós elaboramos este fluxo para evitar duplicidade de serviços que por vezes acontecem chancelados por encaminhamentos do próprio Poder Judiciário, que encaminha uma determinação para o CREAS, encaminha uma determinação para o Conselho Tutelar, encaminha também uma outra determinação para a própria equipe técnica do serviço onde é executado o acolhimento institucional, quando não encaminha para a saúde, e determina acompanhamentos desses setores, quando na verdade esse acompanhamento ele deve ser feito à luz do plano de atendimento individual pela equipe técnica do serviço e não pelos demais setores. Vamos lá? Então, chegou a criança no serviço de acolhimento institucional, vou utilizar-se aqui do rabisco, né, para que nós possamos marcar os quadrinhos. Então, lá, a equipe técnica do serviço de acolhimento institucional vai fazer o quê? A partir do momento em que houve o acolhimento. Vai elaborar o plano de atendimento individual e familiar. Nós acabamos de ver que o ECA traz plano de atendimento individual, mas as orientações técnicas para dos serviços de acolhimento institucional coloca o F nesta sigla, né? Ao invés de ser PIA, é PIA-AF. Então, fica elaborar o plano de atendimento individual e familiar. Lembrando sempre que, além de ouvir a criança e o adolescente que está acolhido, a equipe técnica precisa também sentar junto com a família desta criança, porque o objetivo principal desse plano é que a criança saia da situação de acolhimento e retorne à sua família de origem, quando possível. Quando não é possível, então tem outras ações que podem ser sugeridas e adotadas posteriormente, como, por exemplo, colocação em família substituta, e etc. Tá bem? Então, lá, a equipe técnica vai elaborar, né, nesse caminho aqui, elaborar o plano de atendimento individual e familiar. Para tanto, essa equipe técnica vai solicitar
informações da rede de serviços, ou seja, vai solicitar informações sobre os atendimentos que foram realizados a esta criança que está em acolhimento, até o momento do acolhimento, quais serviços foram realizados a esta família. Por exemplo, esta família passou, com certeza, pela educação. A criança esteve na sala de aula e continuará, é claro, mas ela esteve na sala de aula antes de ser acolhida. Muito provavelmente tenha passado pelos serviços do CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social, ou então até mesmo pelos serviços do CREAS. Então, para elaborar esse plano de atendimento individual e familiar, a equipe técnica do serviço de acolhimento deverá solicitar para a rede de serviço informações sobre aquela família, no intuito de fazer o diagnóstico atual e previsionar aonde aquele plano precisa chegar para que aquela criança, aquele adolescente, seja reinserido em sua família de origem ou, como já disse, em família substituta e em alguns casos vai até mesmo para a adoção, tá bem? Então, solicita informações da rede de serviços, pode ser da saúde, da educação, da assistência social, do próprio conselho tutelar, que entra como parceiro no fomento aos dados deste plano, e a entidades da sociedade civil que possa haver ali no território onde essa criança reside ou residiu até o ato do acolhimento, tá bem? A rede de serviço vai encaminhar as informações para a equipe técnica do serviço de acolhimento institucional e a partir de então segue-se este fluxo que nós vamos verificar aqui agora com as setinhas azul e branca, ok? Num outro momento nós voltaremos aqui para ver qual será o papel do Conselho Tutelar dentro deste fluxo, mas por enquanto vamos mantê-lo a par aqui, tendo em vista que nós estamos tratando neste ato de uma execução de serviços e o Conselho Tutelar não é executor de serviços, mas sim ele tem o papel aí que nós veremos logo mais. Então, solicita os dados, a rede encaminha os dados para a equipe do serviço de acolhimento, a equipe técnica do serviço de acolhimento. A equipe técnica do serviço de acolhimento institucional encaminha o plano de atendimento individual e familiar para o juiz da vara da infância e da juventude, é lógico, após elaborar este plano sobre a coordenação da equipe técnica do serviço e com a parceria da rede como um todo, dentro aí das demandas que o plano apresentar e que a família trouxer durante o seu atendimento inicial. A equipe técnica do acolhimento institucional irá encaminhar esse plano para o juiz, que deverá homologar o plano de atendimento individual e familiar. O juiz irá homologar o plano e irá oficiar a equipe técnica do serviço de acolhimento institucional para a execução do mesmo, ok? Perceba que quem irá executar o plano é a equipe técnica do serviço de acolhimento institucional. Não é a equipe técnica do CREAS, tampouco do CRAS, tampouco o Conselho Tutelar, mas sim a equipe técnica do serviço de acolhimento institucional. A equipe técnica do serviço de acolhimento institucional, por sua vez, sim, ela irá fazer o acompanhamento familiar, lógico, à luz do plano que foi elaborado, e para tanto irá solicitar serviços, veja bem, irá solicitar serviços da rede de acordo com as demandas apresentadas pelo plano. Então, durante a construção do plano, a equipe técnica do serviço de acolhimento institucional percebeu que
que para superar as vulnerabilidades que geraram o acolhimento daquela criança ou daquele adolescente, a sua família de origem, ou até mesmo a família extensa, precisa passar por serviços da área da saúde, então a equipe técnica do serviço de acolhimento é quem irá requisitar, solicitar serviços da rede. Então irá solicitar serviços da saúde, também irá solicitar a inclusão desta família em serviços ofertados pela assistência social e assim sucessivamente, de acordo com as demandas que o plano trouxe no ato da sua elaboração. Percebam que não é o juiz da vara da infância e da juventude quem faz estas solicitações, mas sim o próprio serviço de acolhimento institucional que vai trabalhar em parceria com a rede como um todo. Ok? Então, poderá solicitar, como eu disse, serviços da assistência social, da educação, da saúde. Também poderá solicitar a inclusão desta família que está em vulnerabilidade, por vezes em risco. Poderá solicitar serviços de entidades não governamentais que estão no território e que podem acolher as demandas apresentadas no plano individual de atendimento. Nessa perspectiva, as entidades, os setores, os equipamentos que desenvolvem os serviços que o plano demanda e, por consequência, que a família demanda, precisa, irá fazer a inclusão de acordo com a solicitação advinda da equipe técnica do serviço de acolhimento institucional e haverá então essa articulação, essa parceria entre a equipe técnica do serviço de acolhimento, à luz do plano de atendimento, do plano individual de atendimento, sim, e os demais serviços da rede. Dentre essa articulação, essa parceria, a equipe técnica do serviço de acolhimento institucional, que tem a prerrogativa, com fulcro também no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a prerrogativa de elaborar os relatórios. A lei diz que com periodicidade trimestrais ou a qualquer momento, se assim julgar necessário. A equipe técnica que tem essa prerrogativa de elaborar os relatórios e encaminhar para o judiciário, o fará de acordo com a articulação que está sendo feita aqui com a saúde, com a educação, com a assistência social e com as demais entidades que estão ofertando serviços a esta criança ou a este adolescente e suas famílias, ou seja, sua família de origem ou até mesmo a sua família estendida, ou se você preferir, a sua família extensa. Então, este relatório trimestral, ou, se necessário, a qualquer tempo, quem elabora é a equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional. Não é a equipe técnica do CREAS, repito, não é o Conselho Tutelar, não é, por sua vez, os outros serviços que estão na rede, ok? Mas para elaborar esse relatório trimestral, a equipe do serviço de acolhimento precisa dos dados de atendimento que estão sendo realizados, voltado a esta família, ou a esta criança ou adolescente. Esses dados devem ser encaminhados pela própria equipe, ou melhor, pelos serviços de acolhimento, pelas equipes que compõem os serviços da rede, por assim dizer. Por quê? Porque os dados irão fomentar a elaboração do relatório trimestral, que será encaminhado para o judiciário, ok? Então, equipes técnicas do Serviço de Acolhimento Institucional, nós estamos aqui, nessa setinha aqui, equipes técnicas do Serviço de Acolhimento Institucional elabora o
relatório trimestral ou conforme a necessidade e envia ao Poder Judiciário, ok? Envia ao Poder Judiciário. Qual é? Então vamos abandonar aqui um pouquinho, né? Não vamos seguir e vamos voltar aqui no papel do Conselho Tutelar. Qual é o papel do Conselho Tutelar dentro desse processo todo? O Conselho Tutelar, ele tem, por assim dizer, o papel de... segue a seta aqui, o papel de monitorar a execução do Plano Individual de Atendimento Familiar. Este Plano Individual de Atendimento Familiar, que foi elaborado pela equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional, que é o Plano Individual, que foi elaborado pela equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional, que será alvo de monitoramento do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele não vai executar serviços no sentido de acompanhar essa criança, esse adolescente. Não. O Conselho Tutelar ele vai fazer o monitoramento. E, se necessário, veja bem, se necessário, o Conselho Tutelar poderá requisitar serviços à luz do Plano Individual de Atendimento Familiar. Mas em que momento o Conselho Tutelar entrará neste atendimento? Veja só, é se necessário. Em que momento? Ele entrará no atendimento na medida em que os serviços que foram requisitados para a assistência social, para a educação, para a saúde ou para entidades não governamentais que atendem no território ali em que a criança está, não forem disponibilizados ou não estiverem disponíveis para atendimento. Então, vamos supor, a equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional, sim, solicita para a rede de serviços a inclusão daquela criança ou daquele adolescente no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que é realizado pelo CRAS. Aí, esta inclusão não acontece. Claro, dentro de uma questão de articulação, de parceria, é preciso que a equipe técnica do serviço de acolhimento se aproxime da equipe técnica do serviço de acolhimento, de convivência e fortalecimento de vínculo, no sentido de dialogar. Mas vamos supor que houve o diálogo, mas não houve a inclusão daquela criança que está no acolhimento institucional dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Ou seja, não tem o serviço disponível. A equipe técnica do serviço de acolhimento institucional, poderá encaminhar ao Conselho Tutelar, que está aqui em cima, ao Conselho Tutelar, uma denúncia dizendo que a rede não atendeu de acordo com o plano de atendimento, o plano individual de atendimento familiar, e que por isso está havendo uma lacuna na execução deste plano. Aí, então, o Conselho Tutelar, que é responsável por fazer o monitoramento do plano, irá requisitar aos serviços, sim, irá requisitar serviços à rede, assim como foi feito já no passado pela própria equipe do Serviço de Acolhimento Institucional, que não conseguiu êxito na inclusão desta criança no serviço de fortalecimento de convivência e fortalecimento de vínculo. O Conselho Tutelar irá requisitar os serviços, ok? O Conselho Tutelar requisitando, houve a inclusão da criança, houve a inclusão daquele adolescente que está acolhido, ótimo. Segue o fluxo, segue o atendimento. Em caso em que o Conselho Tutelar requisita e não há
o atendimento de uma requisição do Conselho Tutelar, aí então o Conselho Tutelar ele pode, com base nos incisos do artigo 136 do ECA, ele pode enviar notícia de fato ao Ministério Público, dizendo que não houve, que não há os serviços na rede disponível para o atendimento àquela criança, ou então, quando há um descumprimento da requisição do Conselho Tutelar, ele pode encaminhar um documento dizendo ao juiz da Vara da Infância e da Juventude que a sua requisição não foi acatada, por assim dizer, e então é papel do Conselho Tutelar encaminhar ao juiz da Vara da Infância e Juventude, e o juiz irá decidir o que fazer frente àquela denúncia que o Conselho Tutelar ofereceu ao juiz da Vara da Infância e da Juventude. Mas percebam que o caminho é sempre, a diretriz do serviço está sempre nas mãos da equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional, ok? O Conselho Tutelar ele fica no papel de monitorar a execução desse plano e, por assim dizer, havendo uma ausência de serviços na rede, ou havendo uma não articulação entre aquilo que a equipe técnica do Serviço de Acolhimento requisita e o serviço que está disponível na rede para o atendimento. Então, havendo essa não articulação, a equipe técnica do Serviço de Acolhimento pode, inclusive, acionar o Conselho Tutelar, que irá fazer o seu papel, que em alguns casos irá requisitar o serviço novamente, via requisição de serviço. Havendo o descumprimento, poderá encaminhar ao promotor, quando não existe o serviço na rede, por isso foi descumprido, e quando existe, mas que não houve a inclusão daquela criança ou daquele adolescente, por qualquer que seja o motivo, encaminhará ao juiz da Vara da Infância e da Juventude. Mas vamos seguir aqui, neste fluxo aqui das setas azul e branca, na perspectiva de que a equipe técnica elaborou o plano individual. Essa elaboração foi realizada à luz dos dados que a rede de serviço encaminhou para ela. A equipe técnica do Serviço de Acolhimento requisitou a inclusão desta criança ou deste adolescente nos serviços que o plano trouxe como demanda. A assistência social ou a saúde, ou qualquer que seja a demanda apresentada, incluiu esta criança nos serviços que elas executam. Então, nós vamos seguir aqui com o fluxo, na medida em que as equipes técnicas dos serviços devem atender a demanda e enviar retorno conforme necessidade apresentada pela equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional. Então, se eu preciso de um serviço, eu que faço parte da equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional, preciso incluir esta criança que está aqui no Serviço de Acolhimento. No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que é executado pelo CRAS, então eu vou conversar com a equipe do CRAS e vou solicitar essa inclusão, ok? A equipe que executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo irá incluir esta criança e, dentro da necessidade apresentada pela equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional, que nós chamamos aqui de SAI, Serviço de Acolhimento Institucional, dentro da necessidade apresentada por esta equipe, a equipe técnica do Serviço de Fortalecimento de Vínculo e Convivência irá encaminhar para ela dados da participação desta criança no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Por que irá encaminhar esses dados à equipe técnica, que está lá no Serviço de Acolhimento Institucional?
porque é papel da equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional elaborar o relatório trimestral e encaminhar ao juiz da Vara da Infância e Juventude. Isso irá evitar que o juiz tenha que pedir um relatório para o Serviço de Acolhimento, de Fortalecimento e Convivência, ou melhor dizendo, né, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, um relatório para a equipe que está dentro do CREAS, um relatório para a equipe do Serviço de Acolhimento. Isso evita uma série de trabalhos que, por vezes, são duplicados na rede e de forma desnecessária. Ok? Então, encaminha os dados de acordo com aquilo que a equipe do Serviço de Acolhimento precisa para a elaboração do relatório trimestral. Ok? Uma vez que foi elaborado o relatório trimestral, né, a equipe técnica do serviço elabora o relatório trimestral, ela vai enviar este relatório trimestral, relatório trimestral, ela vai enviar para quem? Para o Poder Judiciário. Envia o relatório trimestral para o Poder Judiciário. Neste relatório já vai estar contido o que está sendo feito dentro da perspectiva da assistência social, dentro da perspectiva da educação, dentro da perspectiva da saúde ou de alguma entidade não governamental que está atendendo esta família, sempre à luz do plano individual de atendimento familiar, ok? Que foi elaborado lá no comecinho do acolhimento e irá determinar, ou melhor, irá sugerir neste relatório trimestral uma dessas três ações aqui para o juiz da Vara da Infância e Juventude. Ou a continuidade da medida de proteção, no caso aqui o acolhimento institucional, que não pode, em hipótese alguma, ser acima de 18 meses, ok? Não é mais 24 meses, 2 anos, é 18 meses, ou seja, um ano e meio, sim. Então, irá sugerir ao juiz a continuidade da medida de proteção ou, se aquela vulnerabilidade foi sanada, a vulnerabilidade, o risco que gerou o acolhimento foi sanado durante aqueles 3 meses, ou se já está no segundo relatório, 6 meses, 9 meses, etc., irá sugerir ao juiz da Vara da Infância e Juventude o retorno à família de origem ou à família extensa, se não houver a possibilidade de retornar à família de origem, mas se tiver alguém da família estendida que possa ficar com esta criança ou com este adolescente, ou em alguns casos, sugerir que esta criança vá, ou também este adolescente, vá para a adoção, ok? Seja colocado em adoção. Então, nessa perspectiva, nós temos aí o fluxo de atendimento daquela criança ou daquele adolescente que está no serviço de acolhimento institucional. Percebam que a todo momento eu estou trazendo aqui na minha fala que quem deve estar à frente deste atendimento, da execução deste fluxo, é a equipe que está dentro do serviço de acolhimento institucional. Certo? Porque esta equipe, ela que elaborou o plano, contou com a parceria da rede, sim, mas a coordenação é dela. Então, é ela que elaborou o plano, ela que deve executar esse plano. E para executar esse plano, conta com a parceria da educação, conta com a parceria da saúde e de outros serviços que o plano trouxe como necessário. Ok? E na medida em que ela vai executando este plano, ela vai ter necessariamente que encaminhar ao juiz da Vara da Infância e Juventude, se não
um período menor, ao menos de 3 em 3 meses, no passado era de 6 em 6, mas agora é de 3 em 3, o relatório dizendo da situação desta criança dentro do serviço de acolhimento. E uma vez que ela encaminha este relatório, e neste relatório já está contemplado ações da saúde, ações da educação, ações da assistência social, da cultura, do esporte, etc., no fluxo que nós acabamos de apresentar aqui, não será necessário que o juiz envie uma solicitação ao CREAS ou envie uma solicitação ao CRAS ou à saúde pedindo relatórios daqueles setores, porque as ações que foram feitas por aqueles setores já está dentro do relatório trimestral que a equipe técnica do serviço de acolhimento elaborou e encaminhou, ok? Então até aqui, ó, nós temos, até aqui nessas 3, aqui, ó, nós temos a situação daquela criança, daquele adolescente que está dentro do serviço de acolhimento institucional. Mas vamos avançar um pouquinho mais, não iremos aprofundar agora, em outro momento poderemos trazer um outro fluxo para cada uma dessas situações que vem a seguir, mas vamos aprofundar agora, vamos avançar um pouco mais para dizer o seguinte: vamos supor que no relatório trimestral a equipe do Serviço de Acolhimento Institucional sugeriu ao juiz da Vara da Infância e Juventude que a medida de acolhimento continue. Então, nessa perspectiva, continua a execução do plano na mesma lógica que o fluxo apresentou até então, na parceria com a rede de serviço, ok? Continua a execução do plano de atendimento individual e familiar. Plano de atendimento individual e familiar, trazido pelas orientações técnicas dos serviços de acolhimento, e plano individual de atendimento, que é a mesma coisa, trazido ali pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, continua. Mas se no relatório a sugestão da equipe do serviço de acolhimento institucional for para que aquela criança retorne à família de origem, ou seja, colocada em família extensa, quem vai fazer este acompanhamento, na medida em que a criança foi para a família extensa, quem deve fazer este acompanhamento é o CREAS, é a equipe do CREAS, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Aí eu quero só chamar a atenção que até aqui, por vezes, quando há a colocação desta criança na família extensa, ou até mesmo que ela retorne à sua família de origem, a gente percebe que, por vezes, os serviços ficam duplicados. Por quê? Porque a equipe do serviço de acolhimento quer fazer o acompanhamento, mesmo a criança não estando mais sobre a sua responsabilidade. Aí o juiz pede para que a equipe do CREAS faça o acompanhamento também daquela criança que já está na família de origem ou no seio da sua família extensa. E, por vezes, pedem para a equipe do CRAS, aí fica vários setores fazendo o acompanhamento daquela família, quando, na verdade, este acompanhamento deve ser feito único e exclusivamente pela equipe do CREAS. A sugestão que nós estamos trazendo aqui é que para que o CREAS faça o acompanhamento ao menos pelo prazo aí de 6 meses, após a reintegração familiar daquela criança. Posteriormente a esses 6 meses, a equipe técnica do CREAS, ou seja, do serviço PAEF, irá fazer uma avaliação, e essa avaliação pode ser feita mensal, bimensal ou trimestral, e no final do período de 6 meses, faz a avaliação e chega à conclusão: esta família precisa de acompanhamento ainda ou não? Se a resposta é precisa, então encaminha, após os 6 meses, encaminha para o acompanhamento da equipe do
CRAS, ok? Na proteção social básica. Se a resposta é não, encerra o atendimento ali mesmo no CREAS e não tem o que conversar, não tem mais o que fazer. Tem que desligar essa família dos atendimentos. Lógico que essa é a situação ideal que todos nós vislumbramos, ok? Mas, por vezes, ainda demanda a continuidade. Então, insere na proteção social básica e o CRAS passa, então, a fazer o acompanhamento, ok? E se aqui numa terceira sugestão do relatório trimestral for que essa criança vá para a adoção, aí já fica mesmo a cargo do judiciário e dos auxiliares da justiça que estão lá para fazer esse trabalho aí de colocação da criança ou do adolescente na adoção, ok? Lembrando que o nosso objetivo aqui é trazer a você uma propositura de fluxo de atendimento da criança e do adolescente que está no serviço de acolhimento institucional e que acabamos prolongando um pouquinho mais para o momento em que a criança sai do serviço de acolhimento institucional e volta para a sua família de origem e, por vezes, é colocada na família extensa ou na medida de adoção, ok? Quando ela sai do serviço de acolhimento institucional, o trabalho da equipe que está lá dentro do serviço de acolhimento institucional deixa de existir e passa a ser do CREAS, da equipe do CREAS. Cada um dentro da sua atribuição. Estando dentro do serviço de acolhimento, equipe técnica do serviço de acolhimento é que faz o acompanhamento e conta com a parceria da rede como um todo. Não é o CREAS, não é o CRAS, tampouco é a saúde ou a educação, ok? Lógico, a parceria, a articulação, ela precisa existir para que o plano seja executado, mas quem está na coordenação desse trabalho é a equipe técnica do serviço de acolhimento. Saiu do serviço de acolhimento, nós estamos aqui sugerindo que o acompanhamento passe a ser da equipe técnica do PAEF, dentro do equipamento CREAS, por um período de 6 meses. Após esse período, havendo a necessidade de continuar o acompanhamento, passa a ser, então, da equipe técnica do PAEF na proteção social básica, que é executada dentro do equipamento CRAS, ok? Lucilei, mas se o CREAS está acompanhando e no segundo mês chega à conclusão que não há mais situação de risco, não há mais violação de direitos, o que ele deve fazer? Continua até completar os 6 meses? Não. Ele encaminha um relatório para o judiciário sugerindo que aquela família seja desligada do serviço ou então que o acompanhamento passe a ser da proteção social básica dentro do CRAS. Os 6 meses é um prazo consideravelmente importante, mas que não precisa ser todo exaurido caso a equipe do CREAS perceba que aquela família já não está mais em situação de risco, já não está mais em violação de direitos. Tudo bem? Então, este é o fluxo, esta é a sugestão. Se você ainda não assistiu a nossa videoaula, que trata sobre o fluxo de evasão escolar, que está na nossa página do YouTube, visite lá, Lucilei Araújo, e você vai encontrar a videoaula onde nós estamos trazendo o fluxo para o atendimento em casos de evasão escolar. E agora nós trouxemos este fluxo para que você compreenda como deve ser o atendimento em casos de crianças e adolescentes que estão no serviço de acolhimento institucional. Aprecie esse fluxo, se considerar bacana, leve para a sua equipe, discuta ele, se precisar fazer algumas adequações de acordo com o serviço que você tem na rede, de acordo com os profissionais que você tem disponível, pode ser feito. Nós estamos aqui trazendo como sugestão. Mas o que não pode acontecer
é essa duplicidade de atendimentos que, conforme nós já falamos, está chancelado pelo próprio Poder Judiciário, que encaminha uma determinação para o CRAS acompanhar, encaminha outra para o CRES acompanhar, a equipe técnica do Serviço de Acolhimento acompanha também, e aí, quando nós percebemos, está todo mundo visitando a família daquela criança que está lá no Serviço de Acolhimento e as coisas se confundem e aquela família, por vezes, já não aguenta mais atender a todos que batem a sua porta. Isso precisa ser evitado. E uma forma de evitar é seguir o fluxo que nós acabamos de sugerir. Agradeço, um abraço e até a próxima videoaula.